Porque, no fim das contas, é aquela coisa, ó, existe o inquérito das milícias digitais. Eu não estou dizendo que o inquérito seja absurdo, porque eu não acho que o inquérito seja absurdo. Mas existe o inquérito das milícias digitais. E o inquérito das milícias digitais considera irregular aquilo que Alexandre de Moraes quer que ele queira considerar irregular no momento que for. Porque em grande parte o inquérito é secreto, em grande parte as decisões não são explicadas, tudo mais e tal. Então, qualquer coisa que Jair Bolsonaro fale e alguém com algum celular capte, a qualquer momento, pode parar nas redes sociais e o ministro Alexandre pode considerar que aquilo é uma violação. Então, a única coisa segura é fazer calar a boca. Deixa o celular do lado de fora da porta e ainda assim não é todo mundo com quem ele pode falar. Ele não pode articular com o filho dele, que está articulando a defesa dele nos Estados Unidos. Não estou dizendo que é legítimo não, porque eu não acho que seja, mas o ponto que eu estou tentando fazer aqui, no fim das contas, hipérbole à parte, é que a impressão que eu tenho é que o Alexandre queria prender, mas como não dá, vou fazer tudo menos prender. Eu acho que nesse ponto você tá certo. Quer dizer, parece que a decisão mais adequada, até porque a conclusão, no fim das contas, é que ele violou efetivamente as medidas cautelares. Então, a conclusão mais adequada era a prisão cautelar. E tem uma parcial razão jurídica, mas uma razão política também de contexto, decidiu não prender, decidiu aplicar essas outras medidas. O ex-presidente, ele está sem nenhuma liberdade, ou substancialmente sem nenhuma liberdade? Eu diria que não, né? Eu diria que não. Eu entendo que, obviamente, ele tem um problema de segurança jurídica, né? É difícil definir o que é entrevista ou manifestação que ele pode ou não pode fazer. Mas essa insegurança jurídica, ela não decorre simplesmente da decisão. Ela decorre do fato de que o ex-presidente, ele sistematicamente, quando resolve se manifestar em público, ele se manifesta em público nos sentidos daquilo que o Supremo está investigando como sendo um crime. Sim. Então, no fim do dia, um preso comum ou um investigado comum estaria numa situação muito mais confortável na posição do ex-presidente. O problema é se o ex-presidente entende que a única forma dele exercer livremente suas prerrogativas de cidadão ainda não preso, ou potencialmente não preso, atacando, e eu não digo atacando, criticando o Supremo, né? Mas articulando o que o Supremo considera que são crimes, que são tanto a coação no processo, né? E aí ele não consegue conversar com o filho. É uma imagem muito pesada, um pai não poder falar com o filho. Só que o contexto aqui não é de um pai que está ligando para o filho para desejar Feliz Natal, até porque o Natal está distante. É de um pai que está ligando para o filho e aí no entendimento do Supremo, para obstar um julgamento livre de um processo, para eventualmente interferir na soberania nacional, enfim. Temos discussões sobre a concretização desses crimes, mas pensando aqui do ponto de vista jurídico, de legitimidade dessas medidas, eu diria, na verdade, que foi preservado um campo amplo de liberdade do ex-presidente. Assim, ele pode se locomover no território nacional, significa que ele pode conversar com pessoas, ele pode interagir com pessoas, o que ele não pode fazer, e aí, de fato, ele está nas mãos do Supremo para avaliar cada caso a caso, é se manifestar no sentido desses atos que, eventualmente, são atos que vão incidir em crimes. É que ele não pode se manifestar com pessoas. Pode. Desde que num ambiente protegido e sem a presença de nenhum celular, o que são ambientes hoje em dia extremamente controlados. Ele não pode sair na rua e apertar a mão de pessoas do povo, como políticos costumam fazer. Eu tenho dúvida se a decisão proíbe isso. Eu tenho dúvida sincera se a decisão proíbe. Porque quando você lê... O problema... Deixa eu só terminar aqui, amarrar aqui o argumento. Eu acho que a gente não está levando em consideração um ponto aqui, que é o seguinte... Pode. Aí aparece num story, aí aparece num post, esteja preso. Mas não é isso. Eu acho que é uma diferença sensível. Eu imagino que o senhor vai falar, então deixa eu só fazer uma última interferência. O problema é o seguinte, no fim das contas, quem julga se aquela participação, se aquela atuação, se aquela fala, se aquilo ou não, viola ou não o inquérito, é o Alexandre no contexto que ele desejar. Porque não é no das fake news, não é nas milícias digitais. Se o Bolsonaro cometeu os crimes de coação ou obstrução de justiça, ou ataque à soberania nacional. O inquérito em que essa decisão está inserido tem objetos mais claros do que os da milícia digital. O Bolsonaro sai ali na porta do prédio onde funciona a sede do Partido Liberal. Aí as pessoas
Bolsonaro, 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 Bolsonaro. Aí ele se vira e fala, não posso falar. E as pessoas começam a gritar, Suprema ditadura, estamos vivendo uma ditadura, morte ao Alexandre. Começam a gritar as coisas que o Bolsonaro não está falando nada. O ministro Alexandre de Moraes pode perfeitamente considerar que aquilo, de alguma forma, pela presença do ex-presidente Jair Bolsonaro, foi incitado. Não. Pode. Não de acordo com a decisão, mas o professor é que tem que falar primeiro. A gente já interrompeu ele umas 4 vezes. Não, mas eu acho que tem uma coisa muito importante aqui para a gente ter em mente. E além de professor, eu sou advogado e o Bolsonaro está muito bem assessorado, o corpo de advogados dele é muito bom. Ele é um investigado num inquérito penal, que não é só o inquérito de fake news, de fato, as medidas foram determinadas no inquérito do Eduardo, né? E também na ação penal, cautelarmente na ação penal em que ele é réu. O Bolsonaro, muito bem assessorado, ele tem que entender o seguinte, a condição dele agora é de uma pessoa que tem sobre si medidas cautelares. Assim como ele tem que se recolher à noite, deu 15 minutos para as 7 horas, ele já tem que estar em caminho da casa dele, ele não vai correr o risco de não chegar em casa a tempo. Se ele está nessa situação, né, em que ele sai a público, as pessoas começam a gritar morte ao Alexandre de Moraes, morte aos ministros do Supremo, e ele fica lá parado olhando para um lado e para o outro, a postura que ele tem que adotar é ir embora. É uma questão muito simples. Ele é réu e ele é investigado em um inquérito policial. Então, tem uma questão... Não, mas não pode, não, ele não pode participar de qualquer coisa em que ele esteja incitando aqueles crimes. Mas ele não pode... A presença dele entre pessoas, entre os militantes dele... Não é presença. Veja, vamos pensar dois cenários. Tem um vídeo dele chorando na igreja. E vamos pensar em 2 cenários. Cenário 1, as pessoas gritam morte ao Supremo, ele fica parado olhando, né, altivamente, mas calado. Né, altivamente calado. Cenário 2, as pessoas gritam morte ao Supremo, ele fala, não, tchau, e vai embora. Não tchau e vai embora, se alguém suscita lá, o deputado X vai nos autos do Supremo para dizer que ele violou, ele vai dizer, olha, não violei. Quando as pessoas começaram a falar isso, eu peguei e fui embora. Essa é a postura que uma pessoa que tem essas medidas cautelares determinadas sobre si tem que adotar. Então, tem um ponto aqui que é qual é a condição jurídica dele e qual é a postura que ele tem que adotar a partir daí. Tem um outro ponto que é o seguinte, não é qualquer manifestação do Bolsonaro ou qualquer imagem do Bolsonaro que replicada vai gerar o que quer que seja de repercussão. O objetivo da decisão do Supremo, e não é um objetivo que tem, né, preto e branco, tem uma parte ali cinzenta que é substancial, mas o objeto da decisão do Supremo é manifestações que contribuam para aqueles crimes investigados, que são a coação no curso do processo, que são o atentado à soberania nacional, lá do 359I, manifestações vinculadas a isso, elas, se forem feitas e replicadas em qualquer lugar, elas dão aso a uma prisão cautelar. Aí vai ficar no campo, invariavelmente, vai ficar no campo interpretativo. Vai ficar no campo interpretativo dele e dos juízes. Aí ele que vai ter que adotar a postura que ele achar mais adequada como forma de não violar isso. Ele não é uma pessoa, e isso é uma coisa muito importante para a gente ter em mente, o Jair Bolsonaro hoje não é um cidadão livre, meramente investigado, muito preliminarmente, não. Ele é um réu de uma ação em que existem indícios suficientes para o Supremo entender que cabem medidas cautelares, além dele ser investigado num outro inquérito policial. As liberdades dele hoje, em tese, se a gente olhasse simplesmente para os indícios que foram considerados pelo Supremo, poderiam ensejar medidas muito mais gravosas. Então, a postura que se espera dessa pessoa é uma postura de cautela mesmo. É cautela, não é incidental que ele tem que ter receio do que ele vai falar. Eu queria concluir, porque eu acho que esses 2 pontos são bem importantes. A decisão do Alexandre de Moraes, veja, eu acho ela, para um olhar leigo, eu acho ela confusa, além de mal escrita, mas esse é um outro ponto. Esse não é leigo e me incomoda. E essa coisa dele usar muitas exclamações, caixa alta, como se estivesse gritando com a gente, também me incomodou. Mas ela tem um trecho que eu acho que é o que mais se aproxima de definir o que ele pode ou não falar, embora, novamente, pudesse ser mais claro, mas o trecho que eu identifiquei como o que mais se aproxima é o seguinte, em que ele fala que ele não as condutas praticadas por Jair Messias Bolsonaro para embaraçar a ação penal que tramita nesta Suprema Corte. Então, ou seja, dentro do escopo desta ação penal
sobre o seu filho Eduardo Nantes Bolsonaro. Inclusive com a instrumentalização das redes a partir de postagens coordenadas entre os investigados e seus apoiadores. Aí vem, é a parte que eu acho que é a que se aproxima. Induzindo e instigando chefe de Estado estrangeiro a tomar medidas para interferir ilicitamente no regular curso do processo judicial, de modo a resultar em pressão social em face das autoridades brasileiras com flagrante atentado à soberania nacional. Então, nesse trecho, ele está falando, foi isso que eu decidi ali no dia 17 de julho, né? Que é na primeira versão da cautelar. Então, ele está falando, ó, o que eu não posso, eu não estou falando que esteja certo, eu estou falando o que eu entendi da interpretação de texto. Eu não posso aceitar que ele vá a público cometer o crime de induzir e incitar o ataque à soberania nacional ou a interferência nesse processo, e isso ser usado nas redes sociais e fingir que isso não é um crime, que isso não é um problema para o processo, né? E aí depois ele fala, agora, como é que eu vou... obviamente não seria lógico e razoável permitir a utilização do mesmo modus operandi, criminoso com diversas postagens sociais por terceiros e tal. Eu acho que junta isso com isso que você falou... E junta com o fato de que ontem ele e a Michelle foram a uma igreja em Brasília. A Michelle usou o microfone, falou dos dias difíceis, falou do processo, do julgamento. E ele lá, sentado, chorando. Isso está em todas as redes, em todo o noticiário. E isso, ninguém nem por um momento imaginou que isso fosse render uma prisão preventiva dele. Então, me parece fazer mais sentido imaginar que ele não pode ir a público incorrer nos crimes que levaram às medidas cautelares. Essa guerra não começou agora. Não começou nem em 1948, quando o Estado de Israel foi criado. Esses são dois povos que já foram o mesmo e que habitam a mesma região há mais de 3.000 anos. Às vezes em paz, às vezes com atrito, às vezes em guerra. A versão atual nós chamamos de conflito Israel-Palestina. Nós não temos conversado sobre esse conflito e precisamos conversar.